Desde muito cedo você sentiu o peso de coisas que nem eram suas. A raiva da sua mãe entrava em você antes de qualquer palavra ser dita. A tristeza do seu pai virava um nó na sua garganta, sem nenhuma explicação. Você aprendeu a sentir tudo primeiro, antes de qualquer um perceber que algo estava errado em casa. E por muito tempo, você achou que isso era um defeito seu, um jeito errado de ser sensível demais, de se importar demais, de sofrer por coisas que ninguém mais parecia notar. Talvez até hoje, alguém repita que você exagera, que você é fraco, que você complica tudo. Mas existe outra explicação, bem mais profunda do que você imagina. Talvez você não tenha nascido frágil, nem exagerado, nem fraco como diziam. Talvez você tenha nascido como o único capaz de sentir a verdade escondida daquela casa. Enquanto todos representavam papéis perfeitos, você via as rachaduras por trás da máscara. Isso tem um nome na psicologia profunda e vem da obra de Carl Jung. Ele mostrou que toda família guarda uma sombra, aquilo que ninguém tem coragem de admitir em voz alta. E essa sombra, sempre, precisa encontrar um corpo onde possa morar. Quase sempre ela escolhe a criança mais sensível, mais atenta, mais empática da casa. Não porque você fosse fraco, mas justamente porque você era forte demais para ignorar a verdade. Seu corpo virou o depósito da vergonha que seus pais nunca conseguiram encarar sozinhos. Cada crise de raiva, cada silêncio pesado, cada culpa jogada em cima de você tinha uma função: alimentar a ilusão de perfeição que a sua família precisava manter diante do mundo. Neste vídeo você vai entender, pela lente de Jung, o que realmente aconteceu dentro da sua casa. Vamos revelar o colapso silencioso que acontece quando o empata, enfim, decide parar de absorver a dor dos outros. Você vai descobrir por que o caos que surge depois do seu afastamento não é destruição, mas o primeiro passo de um processo que Jung chamava de individuação. Existe uma lei silenciosa que governa tudo dentro de uma casa desequilibrada. Jung chamava isso de enantiodromia, um nome complicado para algo muito simples de entender. Tudo o que é empurrado para baixo, mais cedo ou mais tarde, volta com força total. É como segurar uma bola dentro da água, na piscina, com as duas mãos. Enquanto você aguenta o peso, ela fica submersa, quieta, sem incomodar ninguém ao redor. Mas no momento em que você solta, ela dispara para cima com uma violência que ninguém esperava. Foi exatamente isso que aconteceu dentro da sua família. Durante todos esses anos de convivência, você segurou embaixo d'água a raiva, a vergonha e o desespero que não eram seus. Absorvia cada crise, cada grito, cada silêncio pesado que vinha depois de uma briga. E ao absorver, você impedia que aquela energia estourasse na cara de quem a criou primeiro. Seus pais nunca precisaram lidar com o próprio caos, porque você lidava por eles todos os dias. Você era o amortecedor invisível que mantinha a casa inteira, funcionando em uma paz aparente. Só que chega um momento em que o corpo e a mente não aguentam mais segurar essa bola. E quando você finalmente solta, quando para de reagir, de se explicar, de se culpar, tudo muda de forma. A ansiedade que sumiu de você não desaparece no ar. Ela apenas muda de endereço dentro do sistema. Ela volta para dentro de quem sempre foi dona dela, direto para dentro dos seus pais. Por isso, de repente, a sua mãe entra em pânico, ou o seu pai começa a agir de forma estranha e descontrolada. Não é coincidência. É a física invisível da psique reorganizando o que estava fora do lugar. Imagine agora um móbile pendurado no teto, daqueles que ficam sobre o berço de um bebê. Enquanto todas as peças se movem juntas, no mesmo ritmo, existe uma falsa sensação de harmonia entre elas. Mas se uma única peça para de balançar, de repente, todo o resto começa a bater de forma desordenada. Foi isso que aconteceu quando você decidiu parar de dançar conforme a música da sua família. O silêncio que antes vinha de você, agora virou barulho dentro dos outros. Um barulho incontrolável. E esse barulho, doa a quem doer, nunca foi um sinal de que você errou ao se afastar. E é justamente aí que a história ganha um novo capítulo dentro de casa, porque o ego dos seus pais
Não aceita facilmente perder o controle que sempre teve sobre você. Quando você para de absorver o caos, uma parte deles entra em desespero silencioso. E esse desespero, quase sempre, aparece disfarçado de outras formas na sua frente. A primeira arma que eles usam é a culpa, jogada com precisão cirúrgica e repetida. Frases como "você mudou" ou "você está muito frio" começam a surgir sem parar. Essa culpa não é acidental. Ela tem uma função muito clara dentro do sistema familiar. Ela existe para te fazer voltar a ocupar o antigo lugar de amortecedor emocional da casa. Se a culpa sozinha não funciona, entra em cena a segunda estratégia, que é reunir apoio. Seus pais começam a chamar tios, avós, irmãos, qualquer pessoa que possa pressionar você a voltar atrás. De repente, parentes que nunca opinaram sobre a sua vida aparecem cheios de conselhos prontos, todos repetindo a mesma frase pronta, como se tivessem combinado um discurso só, ensaiado. E quando nem a culpa, nem a pressão da família funcionam, vem então a última cartada. Eles reescrevem a história inteira, transformando você no vilão de uma novela que nunca existiu. De repente você virou o filho ingrato, o rebelde, o problemático de toda a família. Ou, em alguns casos, viram o contrário completo. E você é romantizado como a vítima frágil e perdida. Das duas formas, o objetivo é sempre o mesmo, te tirar da posição de quem enxerga a verdade. Porque enquanto você for o problema, ninguém precisa olhar para o que realmente está quebrado ali dentro. Só que existe algo interessante acontecendo dentro de você durante tudo isso. Aos poucos, os botões que antes ligavam automaticamente o seu medo, a sua culpa e a sua obrigação, começam a falhar. É como um circuito elétrico antigo, que um dia simplesmente para de funcionar direito. As mesmas palavras que te paralisavam antes, agora passam perto e não encontram mais onde se conectar. Isso não significa que você parou de sentir, significa que você parou de reagir no automático. E é exatamente aí que a sua verdadeira transformação psicológica começa a tomar forma silenciosa. Essa transformação silenciosa tem um nome dentro da psicologia de Jung, e ele chamava de individuação. É o processo de deixar de viver para agradar os outros e começar a viver de acordo com quem você realmente é. Durante anos você foi moldado para servir a uma função dentro da sua família, não para existir por inteiro. Sua sensibilidade foi usada, sua intuição foi explorada, sua paz foi trocada pela paz momentânea dos outros. Individuar-se significa recuperar essas partes de volta, uma por uma, com paciência. E o primeiro passo, sempre, é aprender a observar o caos sem se afogar dentro dele. Jung dava um nome interessante para essa habilidade. Chamava de indiferença consciente. Não é frieza, não é deixar de amar, muito menos é virar uma pessoa insensível de verdade. É a capacidade de assistir à tempestade da sua família, sem sentir a obrigação de se molhar nela. Imagine alguém observando uma novela dramática na televisão, envolvido, mas sabendo que aquilo não é a própria vida. Você pode sentir compaixão pela dor dos seus pais, sem precisar carregar essa dor dentro do seu próprio peito. Essa distância interna é o que separa o empata curado do empata que ainda se sacrifica. Existe uma imagem que ajuda a entender esse processo com mais clareza, quase de forma física. Pense em uma capa de proteção invisível, feita de anos de trabalho interno e autoconhecimento. Quando a energia dos seus pais bate nessa capa, ela não entra mais dentro de você como antes. Ela simplesmente cai no chão, perde força, se dissolve antes de alcançar o seu centro emocional. Isso não acontece da noite para o dia. É construído aos poucos, com prática e repetição consciente. Cada vez que você não reage no automático, você fortalece um pouco mais essa proteção alquímica. E aqui está algo importante que você precisa guardar, principalmente nos dias mais difíceis dessa jornada. O caos que a sua família vive agora, depois do seu afastamento, não é um problema seu para resolver. É apenas o sistema tentando reencontrar o próprio equilíbrio, sem depender mais de você para isso. Você não é obrigado a voltar a ser o amortecedor emocional de ninguém, nunca mais.
Sua função agora é outra. É sustentar a própria paz, mesmo quando tudo ao redor pede o contrário. E essa escolha, por mais solitária que pareça, é o caminho mais direto até você mesmo. Mas antes de chegar à paz, existe uma etapa que ninguém te avisa que vai doer tanto assim. É o momento em que você percebe, com clareza total, que continuar absorvendo tudo vai custar a sua própria vida, não de forma exagerada, mas de forma muito real, dentro do seu corpo e da sua mente. Ansiedade constante, cansaço que o sono não resolve, um vazio que aparece mesmo quando está tudo calmo. Esses são sinais de que o seu sistema nervoso está pagando a conta de uma função que nunca foi sua. E é exatamente aqui que a urgência de se desconectar deixa de ser opção e vira necessidade. Imagine alguém segurando um balde furado, tentando, sem parar, encher com água todos os dias. Não importa o quanto você se esforce, a água sempre escapa pelos mesmos buracos de sempre. Isso é o que acontece quando você tenta curar a dor dos seus pais, sem que eles queiram se curar. Você gasta energia, tempo, saúde emocional, tentando consertar algo que nunca dependeu de você. E enquanto isso, a sua própria vida, os seus próprios sonhos, ficam parados esperando uma folga que nunca chega. Chega um momento em que continuar assim deixa de ser amor e vira autodestruição silenciosa. Foi por isso que Jung insistia tanto na importância de proteger o próprio centro psíquico, acima de tudo. Ele dizia que ninguém pode salvar o outro à custa da própria integridade interior. Isso não significa abandonar quem você ama. Significa parar de se abandonar no processo de cuidar deles. Existe uma diferença enorme entre apoiar alguém e se dissolver dentro da dor dessa pessoa. O primeiro fortalece os dois lados. O segundo destrói lentamente quem está do lado mais sensível. E você, durante muito tempo, esteve sempre desse lado mais frágil da balança. Reconhecer isso não é fraqueza. É o começo de uma coragem que poucos conseguem sustentar até o fim. Porque é fácil continuar no papel de salvador. Difícil mesmo é aceitar que você também precisa ser salvo. E o único que pode fazer isso por você, nesse momento, é você mesmo. Ninguém vai chegar batendo na sua porta, pedindo desculpas, libertando você desse peso emocional antigo. Essa libertação nasce de dentro, através de escolhas pequenas, repetidas todos os dias, sem exceção. E são exatamente essas escolhas que vamos explorar a seguir, com mais profundidade ainda. A primeira dessas escolhas é aprender a devolver o que nunca foi seu, com consciência plena. Toda vez que sentir uma culpa enorme, sem motivo aparente, pergunte a si mesmo de quem é essa dor. Muitas vezes você vai perceber que aquela culpa nem sequer nasceu dentro de você mesmo. Ela foi plantada, ano após ano, por alguém que precisava de um lugar para descarregar o próprio peso. Devolver não significa culpar os seus pais em voz alta, criando novos conflitos e feridas. Significa, internamente, deixar de carregar aquilo que nunca teve o seu nome escrito. A segunda escolha é criar limites claros, mesmo quando isso parece cruel ou distante demais. Você pode amar alguém e, ao mesmo tempo, escolher não estar disponível o tempo todo para essa pessoa. Limite não é punição, é apenas uma forma de dizer: eu também importo dentro dessa relação. Isso pode significar não atender toda ligação, não responder toda mensagem no mesmo instante. Pode significar visitas mais espaçadas, conversas mais curtas, silêncios que antes pareciam impossíveis de sustentar. No começo isso vai parecer errado, porque você foi treinado a sempre estar disponível para os outros. A terceira escolha é aprender a observar o drama, sem entrar dentro dele como personagem principal. Quando uma discussão começar, quando o caos tentar te puxar de volta para o papel antigo, respire. Pergunte a si mesmo: isso é realmente meu para resolver, ou estou apenas sendo convidado de novo? Muitas vezes a resposta vai ser não, e essa clareza sozinha já é libertadora. Você pode estar presente fisicamente numa reunião de família, sem estar emocionalmente refém dela. Essa é a indiferença consciente da qual falamos antes, sendo colocada em prática todos os dias. E a quarta escolha, talvez a mais importante de todas, é construir uma vida que seja só sua.
Novos interesses, novas amizades, novos espaços onde você não precisa carregar sombra de ninguém. Quanto mais você preenche a própria existência de sentido, menos espaço sobra para o antigo papel. Aos poucos, sem perceber, você deixa de ser o empata ferido e se torna simplesmente você mesmo, inteiro, presente, capaz de amar sem se perder dentro do amor dos outros. E é exatamente isso que Jung chamava de encontrar o próprio caminho. Se você chegou até aqui, alguma coisa dentro de você já reconheceu essa história como sua. E se for esse o caso, eu quero te pedir uma coisa simples, antes de continuarmos juntos. Escreva nos comentários a seguinte frase: eu devolvo a sombra que não é minha. Escreva e sinta o peso dessas palavras. Isso ajuda a fixar essa intenção dentro de você, como um pequeno ato de libertação consciente. E também ajuda outros empatas, que precisam exatamente dessa mensagem, a encontrarem este vídeo. Agora, voltando à sua jornada, existe algo que precisa ficar muito claro nessa reta final. A paz que você está construindo não depende da aprovação dos seus pais, nem nunca vai depender. Eles podem continuar presos na própria negação, repetindo os mesmos padrões durante o resto da vida. Isso é doloroso de aceitar, mas também é profundamente libertador, quando você realmente absorve essa verdade. Você não veio ao mundo para consertar a história deles. Veio para escrever a sua própria história. E essas são duas jornadas completamente diferentes, mesmo compartilhando o mesmo sobrenome de família. Talvez, com o tempo, alguns deles consigam enxergar uma fração do que você enxergou primeiro. Ou talvez não consigam nunca. E essa também é uma possibilidade real que você precisa aceitar. De qualquer forma, o seu trabalho interno não pode ficar refém do trabalho interno que eles não fizeram. Você já deu o passo mais difícil, que foi enxergar o padrão e recusar continuar dentro dele. Cada dia que você escolhe a própria paz, mesmo sentindo saudade da ilusão antiga, é vitória. E vitórias silenciosas como essa, com o tempo, se transformam numa vida completamente nova. Existe uma última reflexão de Jung que serve como bússola para essa fase da sua vida. Ele dizia que quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Você passou a vida inteira olhando para fora, tentando entender e consertar os outros ao seu redor. Agora é a hora de virar esse olhar para dentro e continuar despertando, um dia de cada vez. E é exatamente sobre esse despertar final que vamos falar na nossa última parte de hoje. Esse despertar final não é um destino distante, cheio de fogos de artifício e grandes revelações. É feito de pequenos momentos, quase invisíveis, que só você consegue perceber por dentro. É a primeira vez que você ouve uma provocação antiga e sente apenas um silêncio calmo no peito. É a primeira vez que você diz não, sem passar a noite seguinte se justificando por isso. É a primeira vez que você percebe o caos alheio acontecendo e simplesmente continua vivendo a sua própria vida. Pequenos instantes assim, somados ao longo do tempo, formam a pessoa inteira que você estava destinado a ser. E talvez a parte mais bonita dessa jornada seja perceber que você nunca foi o problema da família. Você era, na verdade, a única pessoa ali dentro capaz de enxergar através da ilusão coletiva. Isso não te torna melhor do que ninguém, mas te torna, sim, profundamente diferente na forma de sentir o mundo. Essa diferença, que um dia foi motivo de vergonha, agora pode se tornar sua maior força pessoal. Porque quem consegue sentir tanto, também consegue amar, criar e viver com uma intensidade rara. A mesma sensibilidade que quase te destruiu, é a mesma que vai te reconstruir por completo. Se este vídeo trouxe clareza para algo que você carregava sem entender direito, saiba que não foi por acaso. Histórias como a sua acontecem em silêncio, dentro de milhares de casas, todos os dias, sem ninguém perceber de fora. E quanto mais pessoas entenderem esse padrão, mais empatas vão conseguir se libertar da mesma prisão invisível. Por isso, se essas palavras significaram alguma coisa para você, deixe o seu like neste exato momento. Isso ajuda o algoritmo do YouTube a levar essa mensagem até quem mais precisa ouvir isso agora. E se você quer continuar essa jornada de autoconhecimento pela lente de Carl Jung, existe um próximo passo.
Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos estudos sobre a mente. Toda semana trazemos reflexões profundas sobre sombra, individuação e o caminho de volta para si mesmo. A sua história não termina aqui. Ela apenas está começando a ser escrita com as suas próprias mãos. Obrigado por caminhar até aqui. E até o próximo mergulho dentro do seu próprio inconsciente.